Olá, pessoal. Vamos falar um pouquinho, né, sobre tomada de decisão em administração. Entendemos o que são organizações, o papel da administração dentro das organizações, a evolução das teorias sobre gestão organizacional, ou seja, das teorias sobre administração, sobre como administrar as organizações. Vimos um pouco sobre análise de ambiente externo, ambiente interno, mas a partir dessas análises de ambiente interno, ambiente externo, você precisa tomar decisões, você precisa fazer escolhas estratégicas. E por isso a gente vai discutir agora um pouco sobre a tomada de decisão dentro do contexto da administração. A ideia aqui, né, quais são os conteúdos em discussão aqui? São os fundamentos dessa tomada de decisão, o próprio processo decisório, a racionalidade e a intuição na tomada de decisão, os estilos de tomada de decisão e a própria tomada de decisão organizacional. A ideia é que, a partir do entendimento desse conteúdo, vocês saibam explicar a importância da tomada de decisão para a administração, descrever quais mapas do processo de tomada de decisão, identificar quais os pressupostos do modelo racional de tomada de decisão, bem como qual o papel da intuição nesse processo, identificar e descrever os diferentes estilos de tomada de decisão e descrever as principais vantagens e desvantagens da tomada de decisão em grupo. Vamos começar entendendo quais são os fundamentos, né, de uma decisão. Quais são os fundamentos? O que é uma decisão? O que é que dá base a uma decisão, né? Uma decisão, ela pode ser descrita de forma bem simplista como uma escolha entre alternativas ou possibilidades, com o objetivo de resolver problemas ou aproveitar oportunidades. Então, o que é isso? Foi feita a análise de ambiente, entendeu quais eram os pontos fracos, entendeu quais eram os pontos fortes, entendeu as oportunidades, as ameaças. Mas agora, como que eu vou aproveitar as oportunidades? Como que eu vou usar os meus pontos fortes para aproveitar as oportunidades ou neutralizar ameaças? E como que eu vou lidar com meus pontos fracos? Tomando decisões. Então, ali existem possibilidades, existem escolhas. E esse processo de tomada de decisão vai ser a escolha de qual dessas possibilidades, qual dessa alternativa vai ser a adotada pela gestão da organização. Tomar decisões, na verdade, é a essência do trabalho de um administrador. É o que o administrador faz o tempo todo. E é a qualidade dessas decisões que vai dizer o quão eficaz a sua gestão está sendo ou não. Por exemplo, a gente vê os técnicos de time de futebol. Eles estão o tempo todo tomando decisão. Qual jogador vai ficar no banco, qual não vai. Se um tem uma questão médica, se ele entra ou se ele não entra. A formação do próprio time. E quando essas decisões não dão resultados, eles são demitidos e você tem um novo técnico. É a mesma coisa, é um processo ali de tomada de decisão sempre de gerenciamento. Mesma coisa dentro das organizações. Se as tomadas de decisões elas não dão resultado, se elas não levam a aumento de vendas, a retorno sobre o produto, a uma melhoria de qualidade, a um nível de serviço mais adequado, então esses tomadores de decisões não estão sendo eficazes. Contudo, pior do que tomar uma má decisão é não tomar decisão nenhuma, é a indecisão. Você ficar indeciso, você não resolver o que faz ou o que não faz, é muito pior, porque aí a organização não anda. O tempo passa, as decisões não são tomadas e ela não anda. E isso é muito ruim também para as pessoas, para a própria cultura organizacional, para os trabalhadores. As pessoas precisam de decisões, elas não sabem o que fazer nesse contexto de indecisão. Isso gera ansiedade, aqui acaba gerando um clima organizacional ruim. E aí, vamos tentar discutir aqui um pouquinho dos tipos de tomada de decisões. Primeiro, vivemos num ambiente em que dificilmente temos certeza de algo. O ambiente, ele é mutável. A gente falou, viu lá a teoria das contingências. Existem contingências dentro do ambiente, o ambiente externo está o tempo todo mudando. Então, esse ambiente de tomada de decisão, ele envolve risco, né? E incerteza. Não vivemos também em ambientes de total incerteza, exceto em algumas situações, mas não vivemos em ambiente de total certeza. Existem riscos associados a essas decisões. E quanto mais for para o nível estratégico, maior o índice de incerteza. Quanto mais para o índice operacional, mais próximo de uma provável certeza. E isso leva aos tipos de decisões. Né? As decisões que são mais ligadas ao operacional, que envolvem menos risco, elas são decisões programadas, ou seja, decisões que se tomam com frequência, que já se sabe que vai precisar tomar. E as decisões que estão mais relacionadas ao nível estratégico envolvem um grau maior de incerteza e são decisões mais não programadas. Elas não são rotineiras, então elas exigem mais um trabalho de intuição,
porque elas não há uma prescrição já sobre aquela decisão. Ela não é rotineira, ela não é programada. As decisões programadas são aquelas rotineiras, recorrentes, programáveis, mais genéricas, elas estão sempre estruturadas, bem definidas, as condições são mais ou menos estáticas, a informação é confiável, ela é precisa, e aí você tem uma série de regras e de procedimentos e políticas que disciplinam como deve ser essa tomada de decisão. São baseados em quê? Modelos matemáticos, planilha, orçamento, pesquisa operacional. O que são esse tipo de decisão? São aquelas decisões que a organização já sabe. Ela já tem o orçamento de vendas, ela já tem uma previsão de vendas, ela já tem um ponto de pedido de insumo, ela já tem uma quantidade que deve ser pedida, ela já tem uma observação sobre qualificação de fornecedores. Então, são decisões do dia a dia, decisões que já existem procedimentos, que já existe regra. Olha, nessa situação você contata fulano, nessa situação você busca tal insumo, você resolve de tal forma. Então, elas já estão, toda ali já tem um métier, mesmo quando você é novo dentro da gestão, você já tem pessoas que podem te explicar como fazer e tem manuais, tem procedimentos. As decisões não programadas, elas são diferentes. Elas estão mais no nível estratégico, ela envolve a organização como um todo. Elas são singulares, inovadoras, específicas, têm um nível de ambiguidade, estão desestruturadas, as condições são dinâmicas, você não tem tem pouco nível de certeza, há muito risco ali, a informação é pouco disponível e nem sempre é confiável, você tem que lidar com essa incerteza. E o que vai pautar o método de decisão aí é o julgamento e os princípios de tomador de decisão. Então, existe um nível da expertise do gestor, de quem está tomando a decisão, um nível de intuição. E o que é que se pode utilizar para apoiar essa decisão? Aí são sistemas mais complexos, como o sistema de apoio à decisão corporativa, as simulações, as análises de cenário e a própria intuição. Então, aqui são decisões. Em que negócio investir? Se vai migrar para uma outra região, se vai abrir uma central de distribuição nova. São decisões mais amplas e que você não tem como saber, não tem como ter uma previsibilidade do que vai acontecer. Mas você não vai tomar essa decisão do nada. Você tem que ter aí, usar o feeling, a intuição, usar uma análise de cenários. E nesse cenário, se acontecer isso, o que é que eu vou fazer? Em tal cenário, o que é que eu vou fazer? Usar simulações. Por exemplo, quando vai se discutir decisão de localização de fábrica, se usa simulações, se usa uma análise de cenários para decidir em que local colocar. Mas é uma decisão não programada que envolve toda uma questão que está além dos manuais, das regras. Quando a gente viu lá o vídeo do Pequenas Empresas e Grande Negócio, você vê ali decisões não programadas. Quando o empresário ele resolve migrar das lojas fixas, que ele tinha 10 anos com lojas fixas nos shoppings, né? Eram lojas físicas, era completamente diferente o atendimento. E ele vai para o e-commerce, ele é uma decisão não programada. Então ele chama uma equipe para apoiar, ele chama uma empresa de consultoria para apoiar. Quando a vendedora de sapatos, ela migra também, ela tem toda uma nova gama de aprendizagem, de simulações, de ver como vai reagir esse mercado. Então, são decisões não programadas. É diferente de, por exemplo, quando o vendedor de roupas, né? Ele vai buscar a pessoa que faz os designs, que desenha, aquilo ali já são decisões mais programadas, qual tecido que vai comprar, se vai comprar uma roupa pronta, isso é muito mais programado. É diferente também quando a vendedora de sapatos, né, a dona da loja de sapatos, ela vai buscar seus insumos, ela vai buscar seus empregados, ela já sabe o que se espera ali, porque são sapatos artesanais, que tem toda uma questão de diferenciação, mas ela já tem o métier, ela já sabe quem é que está no mercado, ela já sabe qual insumo usar. São decisões programadas, né? Então, essa é uma grande diferença que precisa ser entendida. E as decisões não programadas, elas vão exigir muito mais do administrador, muito mais do feeling. Chegamos então ao processo decisório, mas como é que acontece esse processo decisório? Primeiro, você vai identificar a situação. No caso, por exemplo, da pessoa que migrou das lojas físicas, né, de venda de roupa, do empresário, para as lojas no e-commerce, ele identificou a situação. Tem uma situação de custos fixos altos, estou no cenário pandêmico, não tenho como arcar com esses custos. E aí ele foi fazer um diagnóstico da situação. Tá, qual é a situação? Quais são os meus custos fixos? Até quando eu consigo sobreviver? Quando eu deixo de sobreviver? O que é que eu preciso fazer? E quais são as minhas alternativas? Eu tenho a alternativa, continuar com as lojas físicas e tentar
auxílio do governo, ver o que eu consigo fazer, como demitir alguns funcionários ou reduzir carga horária, essas possibilidades que a legislação deu. B, posso continuar no físico, mas também começar a vender pelo e-commerce e aí tentar equilibrar, ou posso encerrar a minha a alternativa seria encerrar as lojas físicas e ir para o e-commerce, que foi o que ele fez. Ou posso encerrar e não desenvolver mais essa atividade. Ou posso encerrar e ir para outro ramo. Então, você tem múltiplas possibilidades aí, múltiplas alternativas. E você vai ter que fazer a avaliação dessas alternativas. E existem ferramentas para você avaliar alternativas. Né? Existem algumas possibilidades, algumas ferramentas. Depois que essas ferramentas forem avaliadas, aí você parte para selecionar uma delas, ou mais de uma, né? Ver o que vai ser utilizado, e depois para a implementação, a fase de implementação dessas alternativas selecionadas. Só que tudo isso não é estático, né? Você precisa estar sempre monitorando, fazendo um monitoramento do que está acontecendo e vendo o feedback. Porque a partir do momento que você implementa, você joga para o ambiente externo. Eu não sei se vocês perceberam, mas isso aí, o processo decisório, é um sistema, né? Sistema com entradas, um processamento, uma saída e aí um processo de retroalimentação. Esse processo de retroalimentação de feedback é que você implementou. Então, vamos ouvir o ambiente externo agora, ver se realmente é isso. E aí, esse processo ele é sempre contínuo, porque você vai estar identificando novas situações. Ah, foi para o e-commerce. O que é que eu tenho que fazer agora? O empresário lá, ele diagnosticou que as pessoas que compram, né, via internet, elas querem o quê? Promoções. E aí, ele identificou novamente essa situação. E aí ele foi fazer um diagnóstico de como ele poderia fazer essas promoções. Ele desenvolveu alternativas e foi avaliar essas alternativas e implementar. É como ele disse, eu tenho sempre que estar criando promoções, eu tenho que estar inventando situações que sejam mais promocionais para atrair as pessoas. Então foi uma nova situação. E aí você vai, né, sempre retroalimentando, tendo esse feedback e modificando esse processo decisório, que não acaba nunca. Esse é o papel do gestor. Aí, para desenvolver alternativas, né, a gente viu aqui identificação, diagnóstico de situação, chegou no desenvolvimento de alternativas. A gente tem algumas técnicas. Uma técnica é o brainstorming, que é quando você reúne a equipe, ou reúne pessoas que são necessárias, ou até pessoas de fora, uma consultoria, e você vai fazer a chuva de ideias. Você coloca ali a situação, né? Você coloca qual foi a situação, o diagnóstico da situação, coloca na mesa e as pessoas vão expor suas ideias. E pode ser as ideias, toda ideia é bem-vinda no brainstorm, desde a ideia mais esdrúxula à ideia mais simples. E aí, depois você tem como ter ali alternativas para buscar uma seleção dessas alternativas. Outra possibilidade é o conflito construtivo. É quando você bota as pessoas dentro de um conflito de situações, ou de análise de cenários, e as pessoas vão opinar sobre aquilo, mas sendo construtivo. Não é a ideia, não é ninguém brigar e nem ninguém ficar preso em suas ideias. É conflituar, mas de forma até tipo júri simulado, quando a pessoa vai defender o seu ponto de vista de uma forma mais contrária a determinada coisa, de uma forma mais favorável, e aí você chega a alternativas melhores para resolver essa questão com essa situação. Então, são duas técnicas que podem ser utilizadas no desenvolvimento de alternativas. Essas alternativas elas devem ser abrangentes, genuínas, execuíveis e numerosas. Né? Você deve ter uma gama de alternativas para você selecionar. Elas devem ter algum nível de especificidade aí de serem mais genuínas, de serem únicas para aquela situação, de serem totalmente voltadas àquela situação, mas elas precisam ser, de certa forma, abrangentes e execuíveis. É fundamental que sejam alternativas execuíveis. Você não pode lançar alternativas que não tem como executar, porque elas não servem. Então, não adianta, ela não tem como ser selecionada porque ela não tem como ser executada. Não adianta fazer isso. E aí, para avaliar alternativas, né, a gente tem aqui as fases, né, jogou o diagnóstico da situação, colocou na mesa, fez um conflito construtivo, um brainstorm, ou os dois, e desenvolveu alternativas. Tem agora alternativas. Como vou avaliar essas alternativas? Para avaliar essas alternativas, você tem algumas técnicas de apoio à decisão. Você tem a análise do prós e do contra, que é simplesmente fazer uma tabelinha, botar de um lado os prós, do lado do outro os contras e pesar. Ver aí, é bem simples, né? Você tem a matriz de prioridades. Uma das matrizes de prioridades mais utilizadas é GUT, que você vai ver ali a gravidade. Então, você coloca uma sinalização, uma escala Likert, por exemplo, de 1 a 5 ou de 1 a 3, do nível de gravidade. Então, é muito grave se eu não resolver isso.
2, é razoavelmente grave. 3, não é muito grave. 4, não existe gravidade. 5, sem problema algum em relação à gravidade, algo nesse sentido. E aí você vai para a urgência. Ah, é muito urgente. Mais ou menos urgente. Um pouco urgente. Quase nada urgente. Nada urgente. E tendência. Existe uma tendência de piorar muito. Ah, pode piorar muito. 2, não deve piorar mais no longo prazo. 3, vai piorar no médio prazo. 4, vai piorar no curto prazo. Ou o último não vai piorar nunca. Então você coloca isso e aí você bota esses pesos. E para cada coisa, tipo, seleção de novos fornecedores, você atribui o número da gravidade, o número da urgência, o número da tendência, e depois você multiplica isso. O que tiver um número mais alto é o que é mais grave, urgente, e tem uma tendência de piorar, tá? Então você usa o Angut, é uma das matrizes de prioridades, é a mais utilizada. Então há uma possibilidade aí. Outra questão que você pode usar são as árvores de decisão. Aqui um exemplo de uma árvore de decisão. Então, você tem aqui uma alternativa, né? Você tem uma situação que é construir uma fábrica totalmente automatizada ou manter as instalações atuais. São duas alternativas, né? Se eu construir uma fábrica totalmente nova e tem uma expansão do consumo, o que é que vai acontecer? Se tem uma estagnação do consumo, o que é que vai acontecer? Mesma coisa com a manutenção das instalações. Se tem a expansão do consumo, se tem a estagnação, o que é que vai acontecer? E aí você chega ao valor esperado. Nesse caso aqui, construir uma fábrica nova, existe um valor esperado de 400 milhões, né? É 1 milhão e 800, ainda 400 mil a mais. Você tem aqui é 1,8 milhões, aqui 1,4 milhões. Então, são 400 mil a mais. Então, este aqui é mais viável, né? Pela árvore de decisão. Usando a árvore de decisão, usando essa matriz de decisão, você pode utilizar outras. Então, as árvores de decisão, vocês vão usar muito a árvore de decisão em gestão da qualidade, se trabalha muito com árvore de decisão, porque é uma das ferramentas de análise de gestão da qualidade, assim como a matriz dos prós e contras, essas matrizes, matriz de resultados também, que você vai fazer com base em estatística. Então, vocês vão usar as bases que vocês vão ver em estatística para aplicar lá em gestão da qualidade, e vocês vão ver muitas dessas matrizes de tomada de decisão. Outra possibilidade são os sistemas especialistas, que é quando você adquire sistemas computacionais, e aí você vai jogar os dados lá, as alternativas, e ele vai te dar respostas. Tudo isso exceto prós e contras, as outras são matrizes que usam uma base matemática, então são métodos quantitativos, métodos racionais. E aí a gente chega na discussão sobre esse modelo racional de tomada de decisão, porque existem algumas implicações relativas a essa questão do modelo racional de decisão. Primeiro, existem algumas premissas em relação a essa racionalidade. A primeira, a situação, seja problema ou oportunidade, é bem definida e está corretamente formulada. Essa situação aqui, ela é bem definida e está corretamente formulada. É muito, preciso expandir ou não. Ou eu manter as instalações atuais ou eu construo uma fábrica nova. É uma situação muito bem definida. As metas e objetivos a alcançar são claros. Você quer expandir produção. Não há restrições de tempo e de recursos, né? Existe informação precisa, mensurável e confiável sobre todas as alternativas e resultados potenciais. Todos os critérios e preferências para avaliar as alternativas são perfeitamente identificados, permanecendo estáveis e constantes ao longo do tempo. E o tomador de decisão, ele é racional, ele usa a lógica para avaliar e ordenar as alternativas, escolhendo aquela que maximiza o alcance dos objetivos estabelecidos. Só que isso é um modelo ideal. Primeiro, as informações não são sempre precisas. Segundo, as pessoas não são totalmente racionais, a gente age com base em uma racionalidade, mas tem um limite aí dessa racionalidade. E são as pessoas que vão traçar as alternativas, as metas, os objetivos. Então, existem questões aí que não estão totalmente definidas. E essa não existe essa estabilidade ao longo do. Por isso que a gente chega nas discussões sobre os limites da racionalidade no processo de tomada de decisão. Na prática, os tomadores de decisão eles desviam-se do processo lógico consistente e sistemático, né? Ele desvia desse processo lógico, ele vai para um nível de racionalidade mais limitada. Esses desvios eles são explicados pela teoria da racionalidade limitada de Simon, né?
Na década de 80, 90, Simon trouxe os estudos que mostram que os indivíduos têm uma racionalidade limitada. E as pessoas usam princípios heurísticos para simplificar o processo de tomada de decisão. A gente está sempre simplificando as coisas para a gente tornar entendível. Então, para eu tomar uma decisão, eu preciso tornar tudo aquilo entendível, toda aquela informação. Então, eu vou usar um método de simplificação. A teoria da racionalidade limitada, ela vem e mostra que existem limitações individuais e limitações situacionais. Do ponto de vista das situações, existe a complexidade da situação, existem as restrições de tempo e custo. Não tem como ser naquele modelo da racionalidade total, em que não existe restrição de tempo e custo. Sempre existe restrições de tempo e custo. Em administração sempre vai existir, não tem como não existir. Tempo é dinheiro, dinheiro é custo. Então, sempre tem essa questão de tempo e de custo. Você tem muitas restrições e, às vezes, uma alternativa que até seria melhor, não tem como, porque você vai incorrer num tempo que você não tem, ou vai incorrer num custo que você não está podendo dispor dele naquele momento. E as situações são complexas, elas mudam, os cenários não trazem uma realidade real. Né? Você só vai ver quando for aplicar na prática. Portanto, a informação ela é incompleta e isso limita, traz uma limitação situacional, porque você não tem uma informação correta, completa, certa. Do ponto de vista do indivíduo, a gente tem uma capacidade limitada de armazenamento de informações e a nossa percepção da informação, muitas vezes, ela é desviada pelas nossas experiências, pelo que acreditamos, pelos nossos pontos de vista, né? Então, a gente tem uma percepção, de certa forma, desviada. Nossa percepção da realidade é a nossa percepção, não é a percepção real, verdadeira. Não existe essa verdade sobre informações, sobre coisas, existem percepções, né? E aí o processamento dessa informação ele acaba trazendo limitações individuais. Temos uma racionalidade limitada. Portanto, não tem como entender a tomada de decisão apenas sobre o ponto de vista do modelo racional. Então, aquelas técnicas todas, elas auxiliam, mas a gente tem que entender que elas são influenciadas por outros fatores que não são lógicos, não são quantitativos, não são totalmente explicáveis. E aí, quando a gente vai discutir a questão das armadilhas psicológicas e do papel da parte mais qualitativa, da parte psicológica dentro do processo de tomada de decisão. Nós vivenciamos, nós seres humanos, armadilhas psicológicas. Temos, uns vão tender mais para algumas armadilhas, outros mais para outras, mas todo mundo tem armadilhas psicológicas quando está lidando com decisões. Tem a questão da ancoragem, de você ficar preso. Ah, essa abordagem deu certo, isso aqui deu certo, você ficar preso naquilo. Então, a gente vê muito isso, essa discussão, sobretudo em empresas familiares, das pessoas estarem presas a um método do passado e tudo mais. Então, você tem isso. Você tem uma questão de perpetuação do status quo, quando as pessoas tentam se manter naquele status quo, tentam não mudar daquilo, e aí elas tentam manter a situação, e às vezes isso dá bem errado no processo de tomada de decisão. Você tem custos irrecuperáveis quando as pessoas investem já muito ali, já tem um custo que ela não tem como recuperar se ela mudar a situação, e aí ela tenta insistir, porque ela tenta recuperar esse custo e às vezes é irrecuperável. Tem a questão da evidência confirmadora, quando você só busca informações e só entende as informações como confirmando os seus pressupostos. Então, você tenta só buscar evidências e só levá-las para o lado de que confirme o que você acha e o seu pressuposto. E isso é um problema sério, seríssimo. Tem a questão da formulação do problema. Às vezes o problema não foi formulado corretamente. Às vezes o problema é só um sintoma do real problema, você não encontrou o real problema. Tem a questão também do excesso de confiança. Quando as pessoas acham que já sabem muito sobre aquilo, eu sou expert, eu resolvo isso, e tá tão confiante que acaba havendo um problema sério, porque não vê outras nuances da situação. Tem a questão também de ficar preso em lembranças, que é parecido com a ancoragem, é que você fica lembrando de situações, de como foi, tenta repetir aquilo. Tem a questão da prudência também, porque quando você está tomando decisão, você não pode, você tem que assumir certos riscos, tem que ter um nível de risco. Se você fica numa postura muito conservadora, muito prudente, isso pode ser muito prejudicial. Então, quando você vai pensar no modelo racional de tomada de decisão, você tem que entender que existem todos esses processos psicológicos que passam na mente das pessoas e que esse processo vem para a tomada de decisão, não tem como você evitar. E é por isso que a gente tem que entender que existe um papel aí da intuição.
E a intuição ela pode ser definida como o processo de interpretar e chegar a conclusões sobre uma situação, sem recorrer a um pensamento consciente, lógico, racional, né? Então, tem todo o papel aí de você interpretar. Os empreendedores, eles usam muito essa intuição, esse filho. Não é que você vai se desfazer, né, dos métodos racionais, mas é também ter essa interpretação sobre a situação. Isso não significa, né, que seja de forma irracional e arbitrária. A intuição ela é baseada em quê? Nas experiências passadas, permitindo que as pessoas reconheçam os aspectos críticos de um problema e cheguem a uma solução sem passar por uma análise demorada e trabalhosa. A gente viu também, em algum dos casos discutidos, a questão de você buscar uma pessoa que tem mais expertise, que tem mais experiência naquele assunto. E essa pessoa ela vai ter muito mais um feeling, uma intuição para auxiliar naquela tomada de decisão do que quem está tomando ela pela primeira vez ou terceira vez. Então, existe também esse papel. Assim como existe também, muitas vezes, a contratação de terceiros, de consultorias para ajudar nisso. A ideia aqui é que se entenda que existe um papel da intuição, existe um papel da expertise, mas essa expertise ela é baseada em experiência e não do nada. Quais são os estilos, né, de tomada de decisão? Aí você tem estilos analítico, conceitual, diretivo, comportamental. Isso vai depender de quê? Da orientação. Se o gestor ele se orienta mais para a tarefa ou mais para as pessoas, a gente discutiu isso amplamente. Né? As primeiras teorias da administração elas focavam na tarefa, as teorias comportamentais passaram a focar mais nas pessoas. E a complexidade cognitiva, se você vai usar mais dessa cognição. Então, complexidade mais baixa, complexidade mais alta. Quando a orientação foca nas tarefas e a complexidade cognitiva é baixa, então você não tem muitas, são decisões mais programadas, que você não vai envolver tanta discussão, tanto processo lógico, é um estilo mais diretivo. Olha, deve-se fazer isso, deve-se fazer aquilo. Quando a complexidade é baixa, mas a orientação é para as pessoas, é um estilo comportamental, de analisar, por exemplo, como lá na pirâmide de Maslow, analisar quais são as necessidades, quais são, com base no comportamento das pessoas e assim tomar as decisões. Quando a gente muda para uma complexidade mais alta, mas o foco é nas tarefas, é um estilo analítico, baseado basicamente em análise de matrizes de prioridades, de matrizes de decisão. Então, você tem um estilo de análise baseado em sistemas de apoio à decisão, basicamente. Quando esse foco passa a ser nas pessoas, mas a complexidade continua alta, então é um estilo mais conceitual, que vai usar muito da intuição, do feeling, da expertise, da análise de cenários, que são técnicas mais qualitativas. E isso, claro, isso muda de acordo com o nível organizacional, né? Os administradores de topo, eles tendem a ter estilos mais voltados para uma questão cognitiva mais alta do que os estilos mais baixos da pirâmide, né, dos níveis organizacionais. E aí tem outro detalhe, a tomada de decisão em grupo. Será que ela é vantajosa ou será que ela é desvantajosa? Quais são as vantagens aí da decisão em grupo? As vantagens é maior qualidade e precisão da decisão, porque quando você junta em grupo, então você vai ter pessoas diferentes, com armadilhas psicológicas diferentes, com percepções e expertises diferentes. E aí vai haver uma partilha de informações, então você traz uma maior qualidade e precisão da decisão. Há uma maior diversidade, né, das experiências e perspectivas sobre diversos assuntos, você identifica mais alternativas, as pessoas se sentem envolvidas, mais motivadas, a gente viu isso nas teorias comportamentais. Há uma maior aceitação e legitimidade da decisão, porque você enquanto pessoa, as pessoas participaram daquela tomada de decisão, então ela faz parte daquilo. E há uma maior e um melhor controle sobre as ações subsequentes. Mas nem tudo são flores, né? Você tem desvantagens. Primeiro, o processo é muito mais demorado. Há uma maior ineficiência, porque você consome mais recursos, são mais tempos de discussão, mais tempo de reuniões, até que as pessoas cheguem a pontos ali em comum. Há uma possibilidade de gerar um impasse muito prolongado, que as pessoas se mantenham em suas posições e esse impasse demore muito e você acaba não tomando a decisão, você passe muito tempo sem essa decisão. Há uma maior pressão para aceitar o ponto de vista do grupo. Então, às vezes, uma decisão que um ou poucos estão defendendo seria até mais legal, mas seria mais próximo do ideal para aquela situação, seria uma alternativa mais aceitável. Contudo, as pessoas tendem a não querer
denegrir ou desconsiderar o ponto de vista do grupo, da maioria. E aí, muitas vezes, as pessoas tendem a ir por essa maioria, que também é uma armadilha psicológica, e isso é uma desvantagem da tomada de decisão em grupo. As decisões, elas são menos criativas e ousadas, né? Porque as pessoas têm certo receio de expor essas decisões que seriam mais ousadas, mais criativas e não ser bem assim, não bem vista pelo grupo. E há uma priorização do consenso em detrimento do melhor resultado, né? Você tenta ir pela maioria para chegar nesse consenso. E, por último, há uma diluição das responsabilidades quanto aos resultados. E aí você diz, essa diluição é bom, motiva, mas, por outro lado, é ruim. Quando dá errado, quem você vai responsabilizar? Como você vai resolver? E aí pode ficar um jogando para o outro. E aí é importante entender que a decisão individual, ela tem vantagem e desvantagem em grupo também. E aí o que vai definir se eu tomo essa decisão em grupo ou se eu tomo individualmente? É a situação. Então, a situação e o estilo de decisão do gestor. Estilos de participação do líder, né? Você tem o líder que decide, o que consulta as outras pessoas, o que facilita, tá ali, não só consulta, mas vai facilitar, vai ver, dá uma certa liberdade ao grupo, e o que delega, que dá muito mais responsabilidade ao grupo, que são decisões mais grupais. Bem, para tanto, né, para esse processo, você também precisa ver como melhorar a eficácia das decisões. Primeiro, certas decisões contam mais que outras. Em tudo na vida a gente tem que fazer escolhas e priorizações. Então, quais são as decisões mais prioritárias? Vou trabalhar primeiro nela. A ação é a meta e não a decisão. A gente tem que lembrar lá dos erros das discussões da teoria da burocracia. Não é o método, não é o meio que é o fim. O fim é a ação, é executar. A decisão é só meio, né? A ambiguidade é o inimigo. Agilidade e capacidade de adaptação são cruciais e os papéis de decisão valem mais que o organograma. O organograma lá formal, ele é importante, mas os papéis de decisão eles são mais importantes ainda. A gente vê isso também na função de direção. Uma organização alinhada reforça esses papéis e a prática é melhor que o sermão. Enfim, são esses os conceitos de base do processo de tomada de decisão.